Histórias reais, sobrenaturais, lendas, mistérios, a luta entre o bem e o mal, cartas obscuras. E a história de hoje no canal: Cartas Obscuras. Ecos na escuridão. No coração de São Paulo, entre os prédios antigos e decadentes do centro, existe um edifício que parece ter sido esquecido pelo tempo. O prédio residencial na Rua Aurora já foi um símbolo de classe no século XX, mas agora está imerso em uma atmosfera densa de decadência e abandono. Dentre os apartamentos, o 301 especificamente, ficou vazio por décadas. Os moradores do bairro evitam falar sobre ele, mas os mais antigos conhecem bem a história sombria da família que desapareceu misteriosamente ali. Dizem que quem se aproxima pode ouvir sussurros, sentir toques e, em noites silenciosas, passos nos corredores, como se alguém estivesse preso entre as paredes. Eduardo, um corretor de imóveis em crise, recebeu uma última chance de salvar sua carreira: vender o infame apartamento 301. O prédio é um desafio, mas sua localização estratégica, bem no coração de uma São Paulo que se renova, dá a ele uma oportunidade. O edifício, apesar de velho, tem um charme particular. Para aqueles que buscam imóveis históricos, Eduardo vê nessa oportunidade sua salvação. Com dívidas acumuladas e sua reputação em declínio, ele precisava muito dessa venda. Logo em sua primeira visita ao local, o Eduardo sente o peso de algo estranho no ar. Ao abrir a porta do apartamento, ele vê que é muito antigo. Tem um cheiro leve de mofo e madeira velha. O apartamento está praticamente intacto desde os anos 70, com móveis antigos cobertos de poeira e cortinas pesadas que ainda bloqueiam a luz das janelas. O lugar é frio, mesmo no calor. Ele começa a tirar fotos para a listagem de vendas, mas à medida que caminha pelos cômodos, ele ouve ruídos leves, portas rangendo, pisos estalando, como se alguém estivesse caminhando atrás dele. No início, Eduardo ignorava essas coisas, afinal, prédios antigos sempre têm sons estranhos. Mas, ao voltar em visitas subsequentes, os fenômenos começam a se intensificar. O ambiente fica mais pesado e ele começa a sentir um desconforto crescente. Certo dia, enquanto inspecionava o banheiro, a porta fecha sozinha, batendo com força. Quando ele tenta abri-la, sente uma resistência, como que se algo ou alguém estivesse do outro lado segurando a maçaneta. Eduardo puxa com mais força e, de repente, a porta se abre violentamente, mas o corredor está vazio. Assustado, ele decide investigar mais a fundo o que aconteceu naquele apartamento 301. Visitando os antigos arquivos do prédio,
o Eduardo ele descobre que a família que viveu ali nos anos 70 era bem conhecida naquela região. O pai, Augusto Andrade, era um homem de negócios aparentemente bem-sucedido, casado com Clarice, uma mulher retraída e misteriosa, e juntos tinham um filho adolescente, o Daniel. Aos poucos, os vizinhos notaram o comportamento estranho da família. Clarice, que antes frequentava os mercados e conversava com as vizinhas, começou a desaparecer da vida social, e o Daniel foi retirado da escola. Relatos de antigos moradores contam que, durante as noites, gritos vinham do apartamento, vozes abafadas, às vezes em línguas incompreensíveis, e sons que pareciam batidas rítmicas ecoavam pelos corredores. Dizem que Augusto estava envolvido em rituais ocultistas, obcecado com a ideia de vencer a morte e conquistar a imortalidade, na tentativa de proteger sua família de uma doença hereditária. Ele se afundou em livros de magia negra e rituais esotéricos. No entanto, algo deu terrivelmente errado. Em uma noite de julho de 1974, a família inteira desapareceu sem deixar nenhum rastro. A polícia investigou o apartamento, mas não encontrou nada. Não havia sinais de violência e nem corpos. Apenas a sensação opressiva do que algo terrível havia acontecido ali. Desde então, o apartamento 301 ficou vazio. E os poucos que ousaram visitá-lo sempre relatam sensações de desconforto, como se fosse observado por algo invisível. Eduardo, agora ainda mais determinado a descobrir a verdade, começa a passar noites no apartamento, acreditando que poderia documentar alguma coisa, alguma atividade paranormal. E assim ele aumentaria o valor daquela propriedade. No entanto, as noites se tornam insuportáveis. Ele acorda no meio da noite com sensação de mãos invisíveis tocando seu rosto, sussurros em seu ouvido e às vezes o som inconfundível de uma criança correndo pelo corredor, rindo em um tom macabro. Enquanto tenta manter a sanidade, Eduardo mergulha mais profundamente na história da família. Ele descobre um antigo diário de Augusto escondido em uma parede falsa. Nele estão descritos os rituais que o pai realizava, sempre buscando libertar a alma de sua esposa e o filho da doença. Contudo, em suas últimas anotações, Augusto fala sobre a presença que começou a rondar aquele apartamento. Algo que ele convocou, mas que agora não conseguia banir. Eduardo começa a ter visões da família. Em uma certa noite, ao olhar no espelho do quarto principal, ele vê Clarice atrás dele. Sua pele pálida e olhos vazios, apenas o observando. Em outra ocasião, ele escuta o som de Daniel brincando com algo invisível, mas quando olha para a porta entreaberta, vê apenas um quarto vazio e escuro. A entidade que a família tentou controlar agora o persegue constantemente. Eduardo, cada vez mais perturbado, busca um meio de escapar da maldição. Ele se isola no apartamento por dias,
tentando realizar o ritual inverso que ele leu no diário, acreditando que ele poderia salvar a si mesmo e libertar as almas presas ali naquele apartamento. Mas em sua última tentativa, algo sai terrivelmente errado. Eduardo percebe que a entidade nunca quis a família. O verdadeiro objetivo era outro. A entidade queria uma alma vulnerável, disposta a sacrificar sua própria sanidade em busca de respostas. E ele foi o escolhido desde o início. Em sua última noite ali, Eduardo sente sua mente desmoronar, enquanto as vozes na escuridão se tornavam gritos ensurdecedores. As paredes do apartamento parecem fechar-se ao seu redor, e a última coisa que ele vê antes de perder a consciência é a figura deformada de Augusto, com os olhos vazios e um sorriso torto. Finalmente você está aqui. O apartamento 301 está novamente vazio, mas algo mudou. No espelho há uma mancha escura, e se olhar bem com atenção, você pode ver a silhueta de Eduardo, parado na escuridão, observando quem ousa se aproximar. Gostou dessa história? Então não deixe de se inscrever no canal Cartas Obscuras. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Obrigado.